Carioca 1, bom dia! Hoje nós vamos comentar o MCE, que se iniciou no dia 30 de novembro dessa semana, né? Nós vamos falar sobre os conteúdos de língua portuguesa. Eu sou a professora Rosana Cesso, da Escola Municipal Padre Leonel Franca, e nós vamos comentar os conteúdos de língua portuguesa para o Carioca 1. Eu deixei começar dezembro de propósito para que a gente pudesse trazer uma aula, né? Aqui, ó, nesse clima natalino. Professora, acabaram-se as aulas? Não, ainda tem bastante aula até o final do ano, mas a gente está iniciando dezembro e eu queria trazer para você esse climinha, para que você possa lembrar, né? Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Vamos começar a viver ele já, né? Você tem aí um mês excelente, você, toda a sua família, a gente possa poder trabalhar isso na gente, né? O amor ao próximo, a vontade de crescer, a alegria de estarmos aí continuando, né? E é mais ou menos isso. Você tem um excelente dezembro, tá bom? É o início, não é o fim das aulas, gente. Mas vamos lá então. Nossos conteúdos começam lá na página 4 e ele traz assim, ó: Rio de Janeiro, anos 50. A década foi marcada por uma explosão de criatividade, com a variedade de samba, samba de morro, samba duro, samba de roda e os sucessos de Zequete nas rádios e na boca do povo. Então, assim, foi uma explosão criativa musical, né? Então, vamos lá. Ó, ele traz o texto para você, leitura individual, pede para você ler atentamente a letra da canção de Zequete, A Voz do Morro. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros. Eu sou o samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva alegria para os milhões de corações brasileiros. Mais um samba, queremos samba. Quem está pedindo é a voz do povo do país. Pelo samba, vamos cantando. Essa melodia de um Brasil feliz. Isso aí foi adaptado, né, da letra da música. E aí tem um QR Code ao lado para você ler, né? Baixa aí, procura um aplicativo no seu celular se você ainda não tem. Leia o QR Code e ouça a música. Aí ele traz na próxima página as curiosidades sobre o autor. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Zequete? Ele nasceu no bairro de Inhaúma, em 1924. E ele foi morar lá em Bangu, aí pertinho de vocês, né? Na casa do avô flautista e pianista. Ele cresceu ouvindo as músicas, né, do seu avô e do seu pai. Depois da morte do avô, em 1928, ele foi morar na rua Dona Clara. Por influência do compositor Armando Santos, passou a frequentar a Portela. Zé Quietinho ou Zé Quieto eram seus apelidos na infância. Zé Quieto virou-se Zequete quando ingressou na carreira artística. Aos 78 anos, ele recebeu a placa de 60 anos de carreira e faleceu em 1999. E aí, esse também é um texto adaptado de dicionário riompb.com.br, então você consegue ler o texto na íntegra lá, tá bom? A gente vai agora conversar sobre o texto. E aí, já vem logo a primeira questão. Ele pergunta assim: na primeira estrofe, que verso expressa um desejo do eu lírico? Então, vamos lá. O texto é uma letra de canção, ele está escrito em versos, né, e estrofes. Ele traz rimas. Vamos lá na primeira estrofe para a gente ver isso. Então, ele quer saber qual é o verso que expressa um desejo do eu lírico, mas está lá na primeira estrofe. Qual é a primeira estrofe? Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros. Então, a primeira estrofe é essa. E ele traz lá, qual é o desejo do eu lírico? Da voz que está falando, da voz que fala, né? Quero mostrar ao mundo que tenho valor, né? Então, vamos lá. Acertou aí? Marca direitinho, confere sua resposta. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Para refletir. Então, para um pouquinho, leia aí esse retângulo rosa e vamos pensar um pouco. Há duas vozes ressoando no texto que lemos. A do eu lírico, que acredita que o samba tem valor, e a da oposição a esse discurso. Se o eu lírico precisa afirmar que o samba tem valor,
Haveria então outras vozes desvalorizando esse gênero musical? Abaixo está assim, ó. O verso: quero mostrar ao mundo que tenho valor, contém um desejo e um ponto de vista do eu lírico. Ele não diz explicitamente que a sociedade o desvaloriza. Não tem isso no nosso texto, né? Lá está dizendo só o que o eu lírico pensa, o que o autor está apresentando sobre o samba. Não tem nada ali dizendo sobre a sociedade desvalorizar o samba. Mas aí a gente vai ter que pensar no contexto histórico da época, no conhecimento que a gente tem sobre esse assunto, ou nós vamos pesquisar sobre o assunto para que a gente possa responder essa questão, né? E aí ele diz assim, ó: no entanto, sabemos que o samba tem raiz africana e que surgiu como a voz dos excluídos, dos pobres, tornando-se posteriormente símbolo de identidade nacional. O texto de Zequete se constrói nessa relação polêmica de oposição e resistência. De um lado, os que desvalorizam a manifestação popular, do outro, os que lutam por ela e reconhecem sua riqueza e seu valor. Espaço de pesquisa. Agora é hora de você parar um pouco e pesquisar sobre o assunto que o seu material traz. Tá assim, ó. Para entender melhor as relações de oposição e resistências envolvida nesse símbolo cultural nacional, que é o samba, pesquise sobre origens do samba. Aí ele diz que você pode começar pesquisando lá na Multirio e traz aí para você o endereço. Então lá você vai encontrar várias reportagens sobre o samba e suas origens históricas, tá bom? Esse aí é um trabalho para você, mãos à obra. Número 2. Depois de pesquisar as fontes diversas e familiarizar-se com o assunto, escreva um parágrafo em seu caderno respondendo à questão. Então vamos lá. Para a gente poder escrever um parágrafo, primeiro a gente tem que relembrar o que seria um parágrafo. A gente vai fazer, professora, é um texto? Não. Lembra lá na aula? Professora, quantos parágrafos, quantas linhas? É um parágrafo. Então, assim, não precisa ser muito longo, mas também tem algumas coisas que são necessárias. O parágrafo, ele geralmente não tem menos de 3 linhas. Por quê? Por que ele não tem menos de 3 frases? Porque primeiro ele vai ter que trazer pelo menos uma introdução, depois o desenvolvimento e a conclusão. Necessariamente um parágrafo traz a conclusão? Não. Às vezes ele não tem essa estrutura. Por quê? Porque o parágrafo ele vai dialogar com o restante do texto. Então, não necessariamente ele precisa concluir ali, mas tem que ter uma certa coerência no texto, tá bom? Então, assim, vamos pensar no parágrafo. Não precisa ser um parágrafo muito longo, mas também não pode ser muito curtinho para que a gente não tenha início, meio e fim. A gente tem que ter uma certa estrutura, isso é a parte estrutural do texto, né? Não é fixa, porque, por exemplo, um parágrafo de um texto literário, ele é um pouco mais flexível, né? Agora, se você vai escrever um texto argumentativo, dissertativo, se você vai escrever uma reportagem, aí você tem que estar atento a essa estrutura textual. Tá bom? Então, na introdução, é a apresentação da ideia principal a ser desenvolvida, né? O fato principal ali. Depois, no desenvolvimento, você vai expor os argumentos para reforçar essa ideia defendida. E a conclusão, você vai fazer a retomada da ideia principal, tá bem? Então, vamos lá. O que eu vou escrever nesse parágrafo, professora? De que modo o desejo do eu lírico, exposto na primeira estrofe, está relacionado com a origem popular e negra do samba. Então, você vai retomar lá, no primeiro parágrafo, na primeira estrofe, né? Onde ele diz lá, ó, quero mostrar ao mundo que tenho valor. E vai relacionar com a pesquisa que você vai fazer. Vai fazer um parágrafo e vai mandar pra gente, tá bem? Precisando de alguma informação, tendo dúvida, entre em contato. Não deixe de entrar em contato com o seu professor através da plataforma Teams, das redes sociais, tá bem? Tire suas dúvidas. E aí, a gente vai lá para o número 3. No número 3, tá escrito assim, ó, de acordo com o texto, e aí ele traz 3 opções. Os brasileiros que moram no morro não reconhecem o valor do samba? Não tem nada disso no texto, né? Até o contrário. Os terreiros são distantes dos morros do Rio de Janeiro? Não está afirmando isso no texto. O samba leva alegria ao povo? Sim, essa é a resposta correta, né? Essa é a informação que está explícita. Vamos agora ao espaço debate.
A perseguição a alguns elementos da cultura popular, como ao samba antigamente, poderia ser interpretada como um esforço da burguesia em impor seu comportamento à sociedade, garantindo sua posição ao domínio? A posição de domínio da burguesia pode também ser vista, né, pela sua imposição aos costumes, à cultura. O que você acha? E aí vem assim, ó, converse com seus colegas através das redes sociais ou com as pessoas que moram com você sobre a pergunta acima. Então você vai interpretar, você vai ler, né, ler os textos que já fizemos hoje, vai pesquisar, né, e ler todos aqueles textos que você encontrou na sua pesquisa, vai pensar e debater isso com as pessoas que estão com você. O que você acha? Logo em seguida, não deixe de registrar suas dúvidas, mandar os textos pra gente, entre em contato com seus professores através das redes sociais, lá na plataforma Teams, né? Entregue seus trabalhos por lá, se for possível. E aí agora a gente vai para interpretando imagens. Ele traz aí 2 imagens e pede para você observar atentamente, fazer uma leitura dessas imagens. Na primeira, são os negros, né? No jongo. Depois, na segunda, tem a legenda assim, ó, Dom Pedro I, em 1822. Então, dá uma olhada nas vestimentas, na forma, nas expressões, né? Expressão corporal, para a gente ter uma ideia do que eles podem estar fazendo. Aí, lá no número 5, ele te pergunta assim, ó. Depois de observar as imagens, pense sobre as seguintes questões. Então, vai trazer algumas questões para você pensar. Que diferenças você nota entre as 2 imagens? O que tem de diferente nelas? Como é a vestimenta das pessoas? E 3, o que elas parecem estar fazendo? Depois que você anotar, vamos dar uma lida no texto seguinte. Você deve ter observado que as imagens retratam reuniões de grupos sociais diferentes, mas numa mesma época. Apesar da distância que separava os 2 grupos, havia troca entre eles. A classe dominante conseguia impor valores, crenças e até mesmo sensos estéticos aos outros segmentos sociais. Será que isso acontece ainda hoje, gente? Será que a classe dominante tenta impor o que eles acham correto para a gente seguir? O que você acha? Os negros escravizados acomodaram alguns desses valores a seus costumes. E assim foi com o samba, que com o passar do tempo teve que se adequar em maior ou menor grau às exigências das gravadoras e emissoras de rádio para obter aceitação. Então eles tiveram que ir mudando, tiveram que ir se adaptando. Isso não quer dizer que depois não retornaram, né? Do mesmo modo que os blocos de carnaval aceitaram o padrão das grandes sociedades carnavalescas fundadas por membros da alta sociedade brasileira. Então, um texto adaptado também, né? Adaptado de história.uf.br. Aí está o endereço eletrônico para que você possa encontrar esse texto na íntegra, tá bom? O grande Zequete conseguia equilibrar as exigências do mercado da música para dar visibilidade ao samba e conseguir transmitir as mensagens de crítica e resistência. Observe as estrofes das canções Acender as Velas e A Voz do Morro de Zequete. Então vamos lá, vamos observar. Na primeira, acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. E na segunda, eu sou o samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro. Eu sou quem leva alegria para milhões de canções brasileiras. Aliás, para milhões de corações brasileiros, desculpa. Número 6. De acordo com os textos acima, pesquise as leituras recomendadas neste material e explique a relação entre o samba e a alegria do povo nos 2 textos. E aí você vai ver essa relação. Qual é a relação que a gente pode fazer? No texto que a gente já tinha lido, né, A Voz do Morro, ele diz que o samba leva alegria ao povo. E no outro, Acender as Velas, ele diz que quando não tem samba, tem desilusão, né? Então dá para fazer essa relação aí, conectar os 2, né? Falar sobre samba e a alegria do povo. Agora tem aí, você sabia? Tem uma parte aí para você ler, ele vai falar sobre Nara Leão, tá?
O grande compositor carioca Zequete foi um dos precursores da música de protesto dos anos 60. O artista foi uma espécie de relações públicas na convivência entre o samba tradicional e a turma da bossa nova. E aí, traz um texto aí, ó. Nara Leão dá voz à história do seu tempo. A cantora Nara Leão atuou em diferentes repertórios e estilos musicais na década de 60, sempre com um viés político evidente, se contrapondo ao momento, ela se contrapunha, né? Ela fazia oposição ao momento protagonizado pela ditadura militar. Então, ela fazia oposição, ela fazia resistência, tá? Formada musicalmente na bossa nova, Nara trazia uma herança moderna, uma aura de sofisticação própria do estilo musical da zona sul do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, protagonizou um retorno ao samba de morro. A partir de 1962, ela tomou um novo rumo. Quando seu disco saiu em 1964, tinha pouco a ver com a bossa nova. Nara já estava fazendo um movimento com Carlos Lira de retomar sambas de compositores populares como Zequete, Nelson Cavaquinho e Cartola, ligados a escolas de samba. Naquele momento, a cantora gravou um repertório com sambas de morro e também canções de Edu Lobo e de Carlos Lira, que já tinham um viés político acentuado. Aliás, hoje, no dia 2 de dezembro, se comemora o Dia do Samba. Só para ficar registrado aí que já estava no outro material, né? Quando ele diz assim, né, quando ele traz Nara Leão dá voz à história do seu povo, ele quer dizer que através da voz dos artistas, a história do nosso país ela é contada, né? É uma forma de expressão, uma crítica, né, aos acontecimentos históricos, tá bom? E aí, a gente fica por aqui com os nossos conteúdos de língua portuguesa. A gente vai fechar essa aula ainda no clima natalino, que ainda está por vir, né? Vamos curtir bastante o mês de dezembro, tá bom, gente? Vamos retomar. Volta lá se você não fez alguma coisa, faz o seu material, estude, tire suas dúvidas, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima!